Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Hoje eu converso com a doutora Tatiana Lima dos Santos, que é pediatra. Vamos falar então sobre o uso de máscaras em crianças e os cuidados com os pequenos nesse período de pandemia pela Covid-19. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco nesse momento aí tão delicado. Obrigada. Eu que agradeço o espaço. Doutora, a gente muito se fala dentro desse contexto da pandemia pelo novo coronavírus dos grupos de riscos, né? Então, a gente fala muito sobre os cuidados com os idosos, com as pessoas que têm aí algum tipo de alguma comorbidade, algum problema no coração, no pulmão, enfim. A gente fala muito sobre o grupo de riscos, né? Quando a gente fala das crianças, vamos dizer, existe um certo otimismo aí por parte da pediatria, vamos dizer assim, em relação às crianças, porque a gente quase não vê casos em crianças. Ou seja, elas estão sendo poupadas ou isso é um mito? Como que tá? Eu acho que nesse momento existem dois fatores. O primeiro fator é que mundialmente a gente não tem notícias de grande número de casos complicados e graves em crianças. Elas normalmente, o que se sabe até hoje é que quando elas pegam o Covid-19, a Covid-19, elas evoluem com um quadro mais brando e geralmente sem complicações. Então, isso gera uma certa tranquilidade na população, sim. E a outra questão é que agora que a gente já está há mais de um mês em isolamento domiciliar, com as escolas fechadas, essas crianças elas não estão sendo expostas. Então aí elas não pegam mesmo, né? Porque elas estão dentro de casa. Então, acho que o maior estudo que tem sobre casos em criança, ele fala que mais de 90% das crianças que pegaram no mundo elas tiveram contato com algum parente doente. Não foi na rua que elas pegaram. Então, isso restringe bastante a infecção de crianças. Certo. Realmente a gente não ouve falar de muitos casos em crianças, ainda que com o passar do tempo, a princípio a gente falava muito dos grupos de riscos, então mais idosos, pessoas com algum tipo de problema de saúde. Com o passar do tempo, surgiram já alguns relatos em jovens, então às vezes um rapaz, né, recentemente aí, 26 anos, eu fiquei sabendo também de uma moça com 30, 36, quer dizer, houve um Sim, momento que esses relatos começaram a surgir, inclusive em criança. Eu não sei ao sim. certo a estatística, assim, é pequena, claro, ela é bem inferior, mas assim, existe. A gente tem alguma resposta para isso, no sentido de essas crianças que vieram a óbito, elas tinham já alguma doença prévia e por isso a doença evoluiu dessa forma? Porque, como você mencionou, normalmente na criança são casos mais leves, né? No caso da criança chegar a vir a óbito, por quê? Qual é a explicação para isso? Bom, eu vou usar como base um estudo que foi publicado no New England, foi publicado no final de abril, dia 23 de abril, para ser mais exata, que foi o único estudo que envolveu um grande número de testes em criança. Então, dos 72 mil, e foi um estudo feito no Hospital Pediátrico de Wuhan, onde começou, né, a pandemia. Então, dos mais de 70 mil casos notificados de Covid-19, eles testaram 1.390 crianças. E só 171 foram de fato confirmadas com a doença, ou seja, menos de 1% de todos os casos notificados. Dessas 170 crianças, apenas 3 foram hospitalizadas e necessitaram de ventilação invasiva, ou seja, tiveram um quadro grave da doença. E todas as 3, elas tinham doenças de base. Uma tinha uma leucemia, outra tinha uma intussuscepção, que é uma invaginação intestinal, e a outra tinha uma doença renal. Uma delas foi a óbito apenas, que foi uma que tinha intussuscepção e foi um problema cirúrgico e ela ficou semanas internada e acabou não resistindo. Então, realmente é
A gente ainda não sabe explicar por quê, mas o fato é que, mesmo considerando que outras pessoas, adultos que não têm doença de base, que têm uma evolução grave, né, nos adultos, se a gente comparar a porcentagem de complicação de casos graves em adultos e crianças, realmente é desproporcional, é muito menor o número de complicações. Mas elas também vão se comportar tal como os adultos. Se tiverem uma doença de base, uma outra patologia, elas podem ter uma evolução mais grave. A única exceção que eu faço a isso são as crianças diabéticas. Assim, a gente sabe que diabetes é um fator de risco para adulto, mas já saiu uma publicação da Sociedade de Pediatria dizendo que para criança o diabetes não funciona como um fator de risco para uma evolução mais grave. Então, realmente, é assim, né? A gente que é pediatra, a gente sabe que a criança ela é um ser diferente, ela não é um adulto pequeno. Então, realmente, as patologias se manifestam de uma maneira diferente nelas. E, nesse caso, para o bem, né? Doutora, será que isso tem a ver também com o sistema imunológico da criança? Talvez seja mais É, forte? eu imagino que sim, porque assim, as crianças, a gente, no nosso dia a dia como pediatra, a gente vê muitas doenças respiratórias em crianças, inclusive causadas por coronavírus de outros subtipos. E é muito comum a gente ter criança com sintomas assim relacionados a vírus. Então, talvez essa criança esteja mais preparada a reagir, talvez ela tenha uma circulação sanguínea, os vasos periféricos melhores do que os adultos e por isso elas evoluam melhor, né? Então, assim, como os estudos sobre a doença eles são muito iniciais, a gente não tem muita certeza de algumas coisas, fica difícil de ter assim, teorias mais assertivas, dizer por que, que a criança não complica, que ela pega, mas ela faz quadros de poucos sintomas ou sem gravidade, né? Acho que a gente ainda vai chegar nessa Criança, resposta mais para frente. a gente ainda está evoluindo, a ciência ainda está trabalhando, né, doutor, em cima dos quadros, quer dizer, a gente ainda não tem informação suficiente, né, para saber exatamente como a doença se comporta. Então, acredito que nos próximos dias a gente vai ter até uma resposta mais concreta. A senhora mencionou então que na criança costuma se manifestar de uma forma mais leve aí o vírus. Isso tem a ver com assintomático, doutora? Quer dizer, as crianças costumam não manifestar esse sintoma ou não tem nada a ver? Eu acho que a proporção de assintomáticos talvez seja muito semelhante. Esse estudo que avaliou essas 170 crianças doentes, 40% delas apresentou febre. Eu acho que foi o sintoma mais prevalente. E 15% mais ou menos não tiveram nenhum sintoma. Então, acho que a proporção de pessoas assintomáticas que a gente vê em adulto é parecida em criança. Só que elas realmente têm uma evolução mais rápida e sem complicações. Porque quando a gente vê a história natural da doença, né, da Covid-19, é um paciente que ele parece ter um quadro brando, um quadro de até um resfriado e aqueles que complicam, eles começam a complicar do quarto, quinto dia em diante, quando eles começam a apresentar aquelas complicações de desconforto respiratório mais graves da doença, né? A criança não, ela para aí, né, a maioria vai ali até o terceiro, quarto dia e não tem mais sintomas. Eu trabalho num hospital grande, né, particular, e de todas as crianças que a gente testou até hoje, a gente tem um volume muito baixo de crianças sendo atendido, totalmente atípico, porque no mês de abril, no mês de maio, são os períodos de maior incidência de doenças respiratórias em pediatria. Então, a gente costumava atender ano passado, nessa mesma época do ano, 200 crianças por dia. Hoje a gente está atendendo 20 crianças por dia. Mas de todas as crianças que a gente testou até hoje, desde o início da pandemia, só uma positivou, né? E foi contato do pai e da mãe, que eram da área da saúde e que também tinham Covid, pegaram Covid e a criança acabou pegando. Mas foi um quadro brando, que não teve complicações e foi para casa de alta recuperada.
Então, o que a gente vê no dia a dia é basicamente o que a gente vê no que tem publicado já, que essa criança ela tem pego menos, porque os pais não estão saindo, ela não está saindo de casa, ela não está indo para a escola, pega sempre, na maioria das vezes, de alguém do contato domiciliar, né, algum parente, nesse período de quarentena, de isolamento social, eles pegam do parente, da pessoa que mora junto, e evoluem bem. Né? Essa criança que a gente atendeu não tinha nenhuma doença de base, era um menino de 9 anos, ficou super bem. E, doutora, me Agora a fala uma questão. coisa. E, doutora, me fala uma coisa. A criança, ela pode ser, então, aí um veículo de transmissão, né? Apesar de que o vírus nela, então, não evolui da mesma forma como pode evoluir num adulto, num idoso. Quer dizer, essa é a grande preocupação, na verdade, não é o fato só da criança contrair esse vírus, enfim, mas é ela ter o vírus e ser um veículo de transmissão, uma vez que a gente não tem teste para todo mundo, a recomendação é que a pessoa que manifeste sintomas leves é que ela fique em casa, então, assim, a gente não sabe exatamente quem está doente. Então, essa transmissão pode acontecer de uma maneira mais fácil. Essa é a preocupação? Sim, porque dependendo da faixa etária, essa criança ela nem tem como ser ensinada aquelas medidas de precaução, de higiene e tudo mais. Então, se ela tiver contato com uma pessoa doente, ela vai pegar, porque ela vai abraçar, ela vai levar a mão à boca, ela vai coçar os olhos, enfim. É, é difícil, por exemplo, a não ser que você saiba que a pessoa de casa já está doente, mas às vezes pega de alguém de casa e o nosso receio é basicamente esse, quando liberar a escola, quando liberar o isolamento social. A gente ainda não tem relatos de como que isso evolui nos outros países, então a gente vai aprender vivendo. Pode ser que essa criança pegue na escola e traga para casa, é uma possibilidade. O adulto, quando ele sai de casa, ele sabe que ele não pode sair pegando nas coisas, pegando em maçaneta, passando a mão em corrimão, essas coisas, mas a criança ela não tem esse cuidado, ela vai pegar. E aí a gente vem, né, com aquelas medidas de aqueles cuidados que a gente orienta para os adultos, que é máscara, o álcool em gel. Isso para criança não funciona muito bem. Dependendo da faixa etária, a gente nem tem como indicar isso para criança. Então, talvez nesse momento realmente seja melhor ela estar em casa. E quando elas forem liberadas para o convívio social, talvez não conviver com os grupos de risco por algum tempo, porque é fato de que elas podem trazer o vírus para casa. Doutora, começa a valer então o decreto do uso obrigatório de máscara, inclusive passa a valer a partir de hoje, né? É um decreto Isso. publicado, se não me engano, no dia 5 e passa a valer hoje. Em relação às crianças, você mencionou que dependendo da faixa etária não é recomendável. Então, a partir de quantos anos é recomendado o uso da máscara? E que tipo de máscara? Descartável, caseira? Tem alguma diferença? Bom, seguindo as recomendações das instituições de saúde, o que se recomenda para o uso da população em geral, ou seja, que não está envolvida na assistência à saúde, é usar máscara doméstica, máscara de tecido, máscara confeccionada em casa. Eles não recomendam o uso da máscara cirúrgica, porque essa, nesse momento, ela deve ser direcionada aos profissionais que estão atendendo os pacientes com suspeita, enfim, que estão na área da assistência hospitalar médica. Então, seria usar uma máscara de tecido, por exemplo. O que se tem de recomendação é que não deve se colocar as máscaras em crianças menores que 2 anos. São basicamente 3 razões. Primeiro, é a questão da higiene, a questão de que uma criança menor do que 2 anos, ela vai pegar nessa máscara, ela vai pegar nas outras coisas e vai passar a mão na máscara, vai tentar arrumar essa máscara do jeito que ela conseguir. Então, ela vai contaminar a máscara. A outra questão é que crianças nessa faixa etária costumam eliminar saliva, né? Elas babam, né?
para todo mundo entender. Então, elas vão contaminar a máscara com a própria saliva. Então, você teria que trocar essa máscara toda hora, que não é viável. Então, tem essa questão. O tamanho, que também não é, geralmente, o tamanho é difícil colocar uma máscara num bebê tão pequeno. E tem o risco também de asfixia. Então, se for uma criança que não tenha habilidade para tirar e colocar a máscara quando ela precisar, essa máscara já está contraindicada. Da mesma maneira, por exemplo, se eu tiver um adulto que tem uma doença neurológica ou alguma limitação que não consiga tirar e colocar a máscara, esse adulto também não pode usar, por conta do risco de asfixiar mesmo com essa máscara. Então, seria basicamente para crianças maiores que 2 anos. E aí a gente segue aquelas recomendações dadas para todos, no geral, de trocar a máscara sempre que ela estiver contaminada, né? Ou a cada 2, no máximo 3 horas. Então, na hora que você sai de casa, você tem que levar mais de uma máscara. No caso, o adulto que sai com a criança tem que levar mais de uma máscara para trocar dessa criança. Trocar sempre que essa máscara for manipulada ou tiver sinais de contaminação, de sujidade, de líquidos. Então é bem complicado o uso da máscara em criança, ainda mais se a criança for responsável de ter os cuidados necessários com essa máscara. Tá certo. Doutora, a gente vai fazer um break, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. O Alesp Conecta vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Bom, no programa de hoje eu estou conversando então com a doutora Tatiana Lima dos Santos, que é pediatra. Estamos então falando sobre o uso de máscaras em crianças e os cuidados com os pequenos neste período da pandemia pelo novo coronavírus. Bom, doutora, então no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre, né, as estatísticas da doença em criança, que é muito baixa, né? Graças a Deus. Falamos então um pouquinho sobre também o uso da máscara, né? Que então temos um decreto aí instituído aqui no estado de São Paulo e que passa a valer nos 645 municípios. Então as pessoas, o recomendado é que as pessoas utilizem a máscara aí em todos os espaços públicos, né? Essa medida a princípio valia aí para transporte público e agora se estendeu para qualquer tipo de local público, estabelecimentos comerciais também, tanto funcionários aí quanto os clientes, todos aí de máscara. No primeiro bloco, a doutora estava falando então um pouquinho sobre o uso de máscaras em crianças. Doutora, concluiu? A senhora quer falar mais alguma coisa sobre a questão desse aspecto dos equipamentos de proteção em criança? Eu acho que agora que a gente está com as crianças em casa, é importante que a gente comece a incluir esses hábitos de higiene na rotina da criança, né? No dia a dia, incentivar a lavagem das mãos, incentivar o uso de álcool gel, como colocar, como tirar as máscaras para aquela criança acima de 2 anos que já tem essa capacidade, né, cognitiva de fazer e de compreender tudo isso. Porque em algum momento elas vão voltar ao convívio social e elas devem ter, né, E doutora, me fala uma coisa. A gente sabe então que o recomendado hoje para qualquer pessoa que manifeste sintomas leves da doença é que fique em casa, né? Só em casos graves aí, onde a pessoa começa a ter uma dificuldade para respirar, uma febre muito prolongada que não abaixa nunca, quer dizer, em casos realmente preocupantes, bem alarmantes, então que a pessoa vai se dirigir ao hospital. Com a criança é a mesma coisa? O que os pais precisam observar dentro de casa em relação aos filhos? A que tipo de sinal, então, esse pai precisa estar alerta, né? Ainda que a gente falou que a criança é muito mais difícil o quadro evoluir, a gente sabe que pode acontecer numa minoria. Então, o que esses pais precisam observar e em que momento eles precisam procurar, então, uma ajuda médica?
É importante que eles procurem com os mesmos sinais de alerta. Se tiver febre alta, acima de 38,5, por mais de 24 horas. Se tiver sinais de desconforto respiratório, ou seja, a respiração da criança com uma frequência mais acelerada, ou apresentando sinais de desconforto, são basicamente os mesmos sinais de alerta que a gente tem para o adulto, que a gente vai ter para a criança. Né? Dependendo do quadro, é importante que o médico avalie e, se ele julgar necessário, ele vai proceder à indicação de exames e outra investigação maior. Mas são os mesmos sinais de alerta para o adulto que a gente tem para a criança. Acho que é até importante a gente relembrar, né, doutora, da lei federal que foi aprovada para esse período da pandemia, referente à telemedicina, né? Então, é um recurso que nós temos aí. Os pais podem, então, conversar com os especialistas aí pelas plataformas, né? Sim, WhatsApp, Skype. A gente sabe que alguns sim, planos de saúde já têm uma plataforma adequada, então, esse tipo de recurso deve ser utilizado, né, pelos pais, doutora? deve. Não só essas plataformas das instituições, dos hospitais, dos planos de saúde, como acessar o próprio pediatra da criança, né? Porque a maioria das famílias tem um pediatra lá para chamar de seu, que tem uma maneira de manter contato com essas famílias, seja por WhatsApp, seja por e-mail, e aí ele vai saber orientar essa família o momento de ir ou de aguardar um pouco em casa, dependendo dos sintomas da criança. A gente até à distância, eu consigo fazer isso com meus pacientes, eu ensino a mãe a contar a frequência respiratória, eu digo se aquele valor é normal ou não é para aquela faixa etária, porque para a criança tem um valor para cada faixa etária, e ensino a mãe a perceber os sinais de alerta para que ela também saiba o que vigiar, né? O que ela tem que se preocupar. É isso. Eu acho que buscar ajuda, às vezes, antes de ir à unidade de saúde, por via remota, é uma boa escolha, sim. O teste, doutora, que é aplicado no adulto, ele é o mesmo que é aplicado na criança, né? Não tem alguma diferença? Não, é o mesmo teste, a gente coleta aquele suave, que é um cotonete grandão, que a gente passa na narina e na orofaringe, a gente coleta a secreção ali, e aí a gente tem como fazer o PCR do coronavírus, do SARS-CoV-2, né? E tem a sorologia também, mas a sorologia ela é mais importante para você ter o controle de quem já pegou, né? De quem teoricamente tem anticorpos e está imune. Não é tão importante para o diagnóstico da doença, para que aquela pessoa que a gente quer definir se está doente ou não, se deve ficar em isolamento domiciliar ou não. O mais importante mesmo é o PCR para pesquisa do vírus. E é colhido igual, tal qual adulto. Tá. E doutora, me fala uma coisa, eu acho que uma dúvida muito grande dos pais nesse momento, até uma dúvida minha, que tenho sobrinho, não tenho filhos, mas tenho sobrinhos pequenos. Devido então às medidas de isolamento, quer dizer, as crianças não estão frequentando a escola e muitas ficam em casa. Porém, muitas crianças moram em prédios, condomínios, que tem uma área de lazer, e fica aquela dúvida, né? Deixa a criança full time mesmo, o tempo todo dentro de casa, ou será que eu posso levar o meu filho para brincar um pouquinho no pátio? Será que o meu filho pode interagir com o amiguinho que é o vizinho? Sabe, são dúvidas que as pessoas têm. Então, tem pai que já é mais inseguro, então não leva, né? Deixa a criança no apartamento o dia inteiro. O outro já fala, não, eu vou levar o meu filho para tomar um solzinho lá no pátio. É importante que ele tome um arzinho, brinque. Quer dizer, qual que é o mais correto nesse momento, doutora? Bom, o mais correto, vamos dizer assim, probabilidade zero de ser contaminada, é que você mantenha uma distância de mínimo de 1,5 metro de outras pessoas, sejam elas adultos ou crianças. Então, pode descer para brincar. O ideal é que as crianças brinquem com as crianças da família dela, né? É, Se for uma criança maior que já tem alguma noção dessas boas práticas de higiene, né, de prevenção, a gente pode colocar a máscara na criança,
deixar que elas brinquem, porque as crianças maiores normalmente têm brincadeiras que não tem tanto, né, contato físico, não ficam tão próximas. E assim que voltar do parque, tomar banho, trocar de roupa, né? O banho já inclui a lavagem adequada das mãos, botar essa roupa para higienizar, colocar a máscara para higienizar. Mas é isso, na medida do possível, tentar não aglomerar, né, pessoas, sejam adultos ou crianças. Então, se tiver uma área aberta, onde essas crianças possam brincar, é, eu acho que é uma questão de bom senso, né? Sempre sou com a supervisão do adulto para saber se elas estão usando a máscara, se elas não estão aprontando alguma arte, né, que criança adora, trocando a máscara com um amiguinho, porque quando a gente pensa em criança, a gente pensa em tudo. Então, eu acho que sim, com supervisão do adulto e de máscara. Doutora, e a criança que tem problema respiratório? Às vezes tem rinite, asma, bronquite. Acho que você chegou no primeiro bloco a falar um pouquinho mais sobre isso. Mas precisa de um cuidado especial? As mesmas precauções para não pegar a doença que são aplicáveis para todo mundo. A gente imagina, sim, que uma criança que tem uma asma grave talvez tenha uma complicação maior se pegar Covid-19. Mas a gente não tem nada relatado quanto rinite, quanto quadros mais leves respiratórios, não. Só para asma mesmo, doença, né, a asma persistente, né, que é aquela asma mais grave. Mas ainda assim, é aquilo que eu comentei, de todas aquelas crianças contaminadas lá na China, nenhuma estava descrita como que tinha asma ou que tinha qualquer doença respiratória. As crianças que complicaram foram crianças com outras patologias. Então, eu acho mais complicado mesmo para aquelas crianças que têm restrição da respiração, do drive, né, que a gente chama, que é o movimento respiratório. Porque aquelas que têm uma doença neurológica, mais acamadas, ou que tem alguma alteração da musculatura, da anatomia do tórax, que tem aquela questão mais restritiva da respiração. Essas outras patologias aí, rinite, um bebesteador leve, não é o que a gente tem visto aí dos relatos no mundo, né, de complicação, não. Não temos visto. Tá certo. Doutora, me fala uma coisa. Um dos assuntos que a gente tem vindo muito à tona, né, nessa pandemia é a questão da saúde mental, né? Ficar em casa porque a gente quer uma coisa, agora ficar em casa porque a gente é obrigado a ficar em casa é bem diferente e a gente vê um aumento assim no quadro mesmo, né, da população de ansiedade, insegurança. E a criança também, e com a criança não é diferente, né? A criança também já tem aí uma inteligência emocional que está sendo desenvolvida aí desde a infância. Como que os pais podem conversar com a criança sobre o que está acontecendo, como explicar para a criança por que ela não está indo para a escola, de uma forma que a criança consiga compreender, mas ao mesmo tempo que aquilo não gere um pânico, né? Principalmente na criança. Eu, assim, para a criança é um conforto para ela estar em casa e estar com os pais. Eu acho que esse é o menor dos problemas, porque assim, por mais que as crianças maiores sentem um pouco de falta da escola, mas elas conseguem compreender tudo isso que está acontecendo. E já as crianças menores, que não têm um poder de compreensão maior, para elas, o que é maravilhoso na vida delas, no mundo, é estar em casa e com os pais dela. É o ambiente que ela se sente mais à vontade. O que eu tenho recomendado para os meus pacientes, para as famílias que eu atendo, é tentar incluir no dia pelo menos 30 minutos de alguma atividade ao ar livre, né? Então, seja descer no play do prédio com a criança sozinha e botar para andar de bicicleta, botar para andar de patins, alguma coisa que realmente tenha faça alguma atividade física, pelo menos aqueles 30 minutinhos para a gente sair do sedentarismo, porque está todo mundo em casa, sem atividade física e se alimenta e comendo um pouco fora da rotina habitual. Ou passear com o cachorro ao redor da quadra, enfim, atividades ao ar livre, em ambientes abertos, sem aglomeração e com máscara, porque assim, o exercício ele vai ter essa função
tanto melhorar, né, o condicionamento cardiorrespiratório, diminuir o risco associado ao sedentarismo, e aí o pai e a mãe vai até junto, né, para ensinar com exemplo, e tanto quanto liberar endorfinas que dão aquela sensação de bem-estar e diminui a chance e a probabilidade de você ter doenças associadas à depressão, a esses transtornos aí de humor e de comportamento. Eu acho que para a criança funciona tanto quanto funciona o produto. E, doutora, o grande dilema é a questão do volta às aulas, né? Você acha que medidas como esquemas de rodízio, né, onde de repente na escola a turma tinha, sei lá, 30 alunos na classe, de repente colocar só 15, diminuir as turmas, enfim, fazer uma volta gradativa é o mais seguro? Eu imagino que a gente vai seguir os exemplos dos outros países, né, que começaram com as crianças, com os adolescentes, e aí depois foram trazendo as outras crianças para a sala de aula. Inicialmente a gente vai ter que tentar manter aquela distância na sala de aula, né, de 1,5 metro entre cada criança. E eu entendo que para a realidade de algumas escolas isso é difícil, né, porque realmente com 30 alunos na sala você não tem como manter uma distância de 1,5 metro. Então, isso vai ter que ser revisto por algumas escolas. E eu acho que aqueles cuidados mesmo que a gente que fazem parte da nossa rotina e que hoje não vão poder mais fazer. Por exemplo, bebedouro na escola para todo mundo, né, usar. Provavelmente isso aí vai ter que deixar de existir. Ou vai ter que existir aqueles bebedouros só de torneira, que cada criança use a sua garrafinha, beba sua água, né, e não tenha contato com o bebedouro diretamente com a boca. Talvez alguma organização na hora do recreio, que esse recreio seja ou não exista, ou a criança faça o lanche na própria sala de aula, ou que essas crianças sejam liberadas pouco a pouco para a hora do recreio, e não o colégio inteiro junto. Mas muitas dessas rotinas vão ter que ser repensadas. Eu não vejo muita lógica o rodízio, né? Porque como é que a gente vai dividir o ano letivo ao meio? Ou seja, cada um só vai metade da semana. Eu realmente eu não consigo. Talvez alguém que seja da área de pedagogia consiga ver uma maneira de fazer isso. Eu não vejo. Eu acho que ou volta a turma, todo mundo, ou não volta, ou continua com videoaula, né? Mas a logística da escola vai ter que ser revista. Doutora, tá muito bom o assunto, nosso tempo é curto. Quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui, foi muito esclarecedor tudo que a senhora trouxe aqui, então, para o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação e eu espero que a gente possa conversar outras vezes. Obrigada. Um abraço a todos. O programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.